Vamos continuar a nossa aula. E agora nós vamos confeccionar a roupa da Joaninha. A Joaninha, ela vem... Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Ela vem com um macacãozinho, com elástico nas pernas e um babadinho aqui, ó, na manga. Ela vem com uma meinha amarela, de elásticozinho aqui, ó, na parte de cima. Florzinhas, antenas e a asa, tá certo? Se não der pra gravar tudo nessa aula, nós vamos gravando por parte. Para iniciar, vocês vão precisar do molde do macacão que vocês vão receber. E esse molde do macacão, vocês vão cortar num tecido listrado amarelo com preto. No meu caso, o Avel Boa não é um tecido fácil de encontrar listrado, eu particularmente não achei. Então, eu vou confeccionar, como eu sempre falo, desculpa aí o barulho do trânsito, tá, minha gente? Como eu não tenho amarelo com preto, eu vou confeccionar o tecido. De que forma? Eu vou cortar tiras de 60 centímetros, tanto amarela como preta, por 6, 30 por 6. E vou emendar essas tiras, ó. Aqui é o lado certo, tá? O lado direito do tecido. Vou colocar o tecido preto por cima, lado direito com lado direito. E vou passar uma costurinha aqui. Feito isso, eu vou ter um tecido amarelo com preto. Aí eu vou pegar agora o amarelo, vou colocar direito com direito e vou passar uma costurinha aqui. Quando eu virar, eu vou ter amarelo, preto e amarelo. E assim eu vou fazer até eu ter um tecido com... Deixa eu dizer a vocês, 30, deixa eu pegar a minha treina que eu digo a vocês exatamente com quanto de largura o tecido vocês têm que ter. O tecido de vocês tem que ter 50 de comprimento por 30 de largura, tá certo? Então, nós vamos emendando os tecidos até chegar a 30 de comprimento, tá certo? Eu vou emendar aqui, eu vou dizer a vocês quantas tiras de cada um, no meu caso, pegou, tá certo? Vamos começar o preto com o amarelo e eu mostro pra vocês como foi que ficou pronto. Eu deixei com 6 centímetros cada um. Quando eu uni 6 partes certinho, deu 30 centímetros. É exatamente o que eu vou precisar, tá bom? É normal ficar esse espelhinho preto, depois a gente retira, até batendo assim, ó, ele sai todinho pelo preto, então não precisa se preocupar. Você vai virar pelo lado avesso, pelo lado contrário do tecido. Vai arrumar o seu tecido na bancada e você vai cortar 2 vezes esse tecido de forma dobrada. Eu vou dobrar ele aqui para ficar mais fácil de entender, olha. Eu dobro ele aqui, arrumo direitinho esse tecido, vou jogar o molde aqui em cima. Essa cavinha do bumbum, ele vai ficar na emenda e essa parte você pode deixar. Você vai dobrar o tecido, vai posicionar o seu molde, lembrando que isso aqui é a cava. Essa bolinha que eu tô fazendo é a cava entre as pernas. E você vai riscar essa cava entre as pernas, entrando pra perninha aqui, ó. Como o meu tecido, ele é preto e amarelo, eu vou ter que ter 2 tipos de lápis. Um que risca o amarelo, o outro que me permita riscar o branco, o preto, tá? Ó. Eu uso o lápis branco pra riscar aqui no preto e poder identificar. Entro aqui pra perninha. Aqui eu não preciso marcar, porque aqui é a parte onde vai ficar... já está marcada, onde fica a dobra. Vou marcar aqui a gola, o ombro, a cavinha. Venho com lápis branco aqui, ó, acompanhando que é o tecido preto. É importante para vocês poderem enxergar a parte amarela, a parte preta novamente, a parte amarela. Se você já tiver habilidade com costura, você nem precisa fazer esse monte de marcação que eu faço. Eu faço porque eu desenho realmente o molde aqui, ó. Tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que você faz é retirar o excesso lateral aqui, tá certo? Eu vou tirar esse excesso aqui. Aqui embaixo, eu não vou cortar, mesmo sobrando essa quantidade, eu não corto, porque eu vou colocar o elástico aqui embaixo. Nessa parte do ombro, eu não vou cortar, só vou cortar aqui, ó, fazendo uma cavinha pra gola e uma cavinha aqui no ombro. Na axila, no braço, tá certo? Onde vai emendar a manguinha de vocês.
Esse aqui é o modezinho do macacão de vocês, tá certo? Aqui na perninha, nem precisa você cortar, porque você vai costurar ele aqui. Deixa ele assim, se precisar que a gente corta mais tarde, mas agora não. Vou dobrar o restante do tecido que ficou, tá certo? Vou dobrar o restante do tecido que ficou. Vou colocar o meu macacãozinho em cima desse tecido. Tá bom? Coloco meu macacãozinho em cima do tecido. E posso cortar me guiando por esse daqui. Certo? Eu posso cortar me guiando por esse que já está. Eu vou cortar me guiando por ele. Ajeito o tecido direitinho, ó. Fica bem arrumadinho. Eu vou cortar esse tecido de baixo. Me guiando pelo de cima. Vou colocar ele virado aqui pra mim, pra facilitar, porque a posição que eu tô não é uma das melhores. Vou tirar só esse excessozinho que sobrou. Foi um pedaço pequeno. Se vocês fizerem uma vez e vocês acharem necessidade, vocês diminuem um pouquinho, mas o que sobrou foi um tecido muito pequenininho. Tá bom? É melhor sobrar um pedacinho do que faltar na hora da costura. E agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos costurar aqui nas perninhas, tanto essa como essa daqui. Eu vou jogar o meu molde aqui em cima pra mim saber onde vai ser minhas pernas, tá bom? Ou se você quiser, você pode colocar o seu molde aqui em cima, ó, e marcar. Começa a cavinha aqui e encerra aqui. Então, eu venho com a minha caneta, ó, me guiando por essa, faça a cavinha, ou você pode colocar o molde, já que você sabe onde tá a cavinha, ó. Você vem com o molde aqui e risca. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa perninha aqui embaixo, essa perninha e essa perninha, e a gente já volta. Após eu riscar o meu tecido, eu marco, lembro de marcar a cavinha aqui da perna e já dou um cortezinho retirando essa parte da minha perna e ele vai ficar aberto assim, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Eu coloco o molde em cima do meu tecido, vou riscar ele completamente, vou riscar essa cavinha da perna, vai estar aqui, ó, cava da perna. Vou fazer questão de deixar no molde de vocês. E aí vocês vão cortar essa cava da perna, separando uma cava da outra. E ela vai ficar aberta assim também. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Ela vai ficar aberta assim. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos botar esse macacãozinho virado pra cima. Vamos pegar o outro macacão, vamos posicionar ele em cima dele, frente com frente. Vamos alinhar esses dois macacão, um em cima do outro. E agora aqui, ó, a cavinha das pernas, vocês estão vendo abertinha aqui. Eu vou unir esses dois tecidos aqui. Ó, preto com preto, amarelo com amarelo. Eu vou alfinetar e vou levar na máquina de costura. Preto com preto. Aí eu venho aqui, amarelo com amarelo. Amarelo com amarelo, desse lado de cá. Alinho bem direitinho. Preto com preto. Na máquina de costura, eu vou vir com a costura por aqui, vou subir, dou uma arrematadazinha legal aqui e desço encerrando aqui embaixo. Pego aqui pela perna, aqui no meio da perna eu dou uma arrematadazinha e encerro no final dessa perna. Vou aproveitar e já vou unir o meu ombro, ó, ombro com ombro. Vou colocar um alfinete aqui e vou levar na máquina de costura para costurar aqui e unir no meu ombro. Esse e esse. Tá certo? Eu vou fazer isso e aí a gente já volta com ele costurado aqui no meio da perna e nessa parte do ombro. Antes da gente voltar para o macacão, eu quero dar uma dica a vocês. Esse pedaço de tecido que sobrou, vocês não joguem fora.
porque nós vamos precisar de círculos para fazer as florzinhas. Esses meus círculos, eles têm, deixa eu dizer a vocês, viu? 5 centímetros. Então, a gente vai precisar de círculo de 5 centímetros. E essa tira que a gente deixou, elas são perfeitas para fazer esse círculo, tá bom? Eu vou reservar aqui e depois a gente parte para essa parte. Vamos pegar o nosso macacão. E aqui, nos pés, essa parte preta, você vai dobrar ela no meio pra dentro, tá certo? Lado avesso com lado avesso, você vai dobrar ela pra dentro. Você vai alfinetar e você vai levar na máquina de costura para fazer uma bainha que nós vamos precisar para passar o elástico aqui nessas pernas, tá certo? Então, vou alfinetar aqui, nessa parte de baixo, olha, a parte de baixo das pernas, eu vou alfinetar tanto esse como esse e vou levar na máquina de costura para poder passar o elástico. Vou aproveitar. Vou pegar uma tira de 6 por 40. Ó, essa minha tem 6 por 40. E vou usar para fazer a manga. Como é que eu vou fazer isso? Vocês vão pegar o macacãozinho de vocês. Vão localizar aqui a cava da manga, tá certo? Aqui a cavinha da manga. Eu vou abrir aqui. E aqui na cava da manga, olha. Aqui na cava da manga, eu vou posicionar esse tecidinho preto dobrado no meio. Avesso com avesso, eu dobro para ficar o tecido principal pro lado de fora. E eu vou posicionar ele aqui, ó. Esse é o tecido principal, tá? Ele tá virado com o tecido principal pra cima. Tecido principal pra cima. Eu vou posicionar ele aqui e vou franzir ele aqui até o final da cava. E você pode alinhavar ele aqui para você ter uma noção, ou você pode fazer como eu faço. Eu posiciono aqui, ó, tecido principal com o babadozinho. Eu coloco um alfinete no começo da cava. Coloco um alfinete na metade, ó, deixa eu dobrar aqui para mim saber onde é a metade do babado. A metade do meu babado é aqui. Eu coloco exatamente na união do ombro. E coloco a outra ponta no final da cava da minha manga. Se você não quiser fazer assim, você pode alinhavar. Eu prendo a manguinha na cava por alfinetes para me saber onde eu posso franzir. Uma manguinha eu fiz preta e a outra manguinha eu fiz amarela. Olha só como é que eu faço. O mesmo tamanho, 6 por 40. Eu dobro com o tecido principal para fora, dobro no meio. Venho aqui na cava com o tecido principal virado para mim. Eu posiciono no início e coloco um alfinete. Tá? Deixa eu tentar entrar aqui. O alfinete tá meio cego. Dobro esse tecido ao meio para mim saber onde é a metade, onde é 20 centímetros. Ou se você quiser medir, você pode medir. Venho aqui na emenda do ombro, posiciono, prendo com alfinete. Venho aqui no final da minha tira, que vai ser a manguinha. Coloco no final da cava e coloco um alfinete. Vou levar na máquina de costura e vou fazendo um babadozinho aqui, ó, franzindo um pouquinho aqui. Aí eu sei o quanto eu posso franzir em cada partezinha para não ficar mais franzido de um lado que o outro. Lembrando que eu coloquei uma manguinha amarela e a outra manguinha preta e que eu vou costurar a barra da calça do macacãozinho. E eu já volto pra gente terminar esse macacão. Eu franzi os dois lados, deixa eu tirar esses alfinetes aqui de cima. Eu franzi esses dois lados, essas duas manguinhas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa lateral. Mas antes de eu fechar a lateral e essa outra lateralzinha aqui, eu vou pegar um elástico e já vou passar nessa parte de baixo da perna. Deixa eu pegar meu elástico aqui. Vou pegar o meu elástico. Eu nunca corto o elástico, tá, gente, antes de eu usar. Eu deixo ele no rolo e vou usando aos poucos.
para não haver desperdício. Eu passo o elástico aqui nesse grampo de cabelo, ou bliro, como vocês quiserem chamar. E vou passar aqui nessa emenda. Ó. Eu costumo fazer o seguinte, eu respeito a deitada do tecido. Eu acho que ele tá pra cá. Deixa eu dar uma olhada. Porque senão fica ruim de passar. É isso mesmo. Se eu deitar o tecido na costura assim, eu venho com o elástico por aqui. Se eu deitar o tecido assim, eu venho por aqui, porque evita de eu esbarrar, ter que cortar. Isso é uma dica que eu dou a vocês, tá certo? Observe para onde vocês deitaram o tecido e sigam a posição de onde vocês deitaram. Vou passar o elástico aqui e vou vir agora, ó, deixar só a quantidade que eu vou precisar. Vou puxando devagarzinho, devagarzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou colocar ele, vou pegar, deixa eu terminar aqui, ó. Seguro ele aqui para ele não passar muito e vou puxar ele aqui para deixar um pouquinho fechada essa perna, tá bom? Não muito, para também não ficar muito apertado, mas ela tem que fechar um pouquinho. Porque se ela também não fechar, não vai prender na perna da nossa panda. Agora aqui eu vou dar um pontozinho, só para me certificar que esse elástico não vai correr. Eu vou dar um ponto prendendo esse elástico, tá? Vou dar um ponto prendendo esse elástico. Vou cortar do lado de cá. Meu elástico aqui tá preso, eu posso cortar. Quando eu vier com a costura aqui, eu dou uma arrematada boa aqui em cima do elástico, para que ele fique mais preso. Aí eu vou costurar, costurando até a manguinha. Vou costurar daqui da perna até a manguinha. Vou passar o elástico do outro lado do mesmo jeito e vou fechar. E a gente vem para fazer a manguinha. A gola. Nós costuramos aqui da perninha até aqui em cima, arrematando bem aqui embaixo, para o elástico não se soltar. Fizemos isso dos dois lados, agora a gente pode virar o nosso macacãozinho. Nosso macacão da abelhinha está quase pronto. Nós só vamos dar um acabamentozinho nele e podemos vestir a nossa linda bonequinha. O acabamento será o seguinte, lembrando que eu trabalho com velboa. Se você trabalha com outro tecido, talvez você precise de um acabamento melhor, tá bom? Por isso que eu gosto de trabalhar com velboa. Ele dá um acabamento impecável, tá certo? A qualidade do seu trabalho fica diferenciada. Nós estamos com o nosso macacãozinho pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Não tem como a bonequinha entrar aqui. Então, nós precisamos fazer uma entrada para ela poder vestir essa roupa. Essa entrada é feita o seguinte. Você vai escolher o lado que você quer para ser a parte da frente e a parte de trás, que elas são iguais, não vai fazer diferença. E na parte que você escolher para ser a de trás, você vai dar um corte nele. Você vai dar um corte, você vai cortar o preto e um pedacinho do amarelo. Olha só. O preto e um pedacinho do amarelo. E agora nós vamos pegar uma tira da velboa. O bom é que você corta uma tira bem comprida, de 3 centímetros de largura. Eu vou pegar esse pedaço que eu já estava usando, de 3 centímetros de largura. Você vai dobrar ele com o lado principal para fora. E você vai colocar ele aqui. Tá certo? Você vai colocar ele tecido principal com tecido principal. E você vai vir costurando ele aqui, ó. Você vai vir costurando, fazer a volta na gola, descer e encerrar aqui embaixo. Você vai vir nesse corte que você fez, você vai subir, pegar pela gola, descer no corte de novo e encerrar do outro lado. Dobro, tecido principal com tecido principal e vou começar a costurar. Dobrei aquele tecidozinho de 3 centímetros, a parte principal para fora, posicionei sobre a nossa costa e gola também, né? E vim costurando costa,
gola, encerrando nas costas. E agora eu ajeito, olha, eu dei um pontozinho nele, eu vou ajeitar ele aqui agora, puxando ele pra cima, olha. E nossa blusinha vai ficar assim. Pra dar um acabamento legal, você pode vir dar um pontozinho aqui embaixo, ó. Ou vir aqui na máquina e arrematar um pedacinho dele aqui, pra ele fechar essa parte de baixo. Isso a gente pode fazer até com uma linha. Deixa eu colocar uma linha aqui pra gente fazer isso. Você pode fazer com a linha, como você pode fazer também na sua máquina de costura. Só pra uma questão de acabamento. Tá certo? Deixa eu só colocar a linha aqui. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui. E vou só arrumar ela aqui, olha. Pra ela ficar fechadinha aqui. E vou dar um pontozinho aqui. Só isso. Vou dar um pontozinho. Bem delicadozinho. Só pra fechar essa parte. E a emenda da costura ficar pra dentro. Tá bom? Se você quiser dar um pontozinho por dentro, fica um acabamento mais bonito. Eu recomendo que você faça isso. Mas exatamente aqui, nesse emenda, é onde a gente vai colocar o ferrão da abelha. Porque o ferrão da abelha, ele é preto. Se eu colocar o ferrãozinho aqui nessa parte preta, não vai aparecer, olha, como some. Né? Então, a gente vai colocar em cima do amarelo. Aqui em cima, onde é o final da gola, para iniciar as costas, nós vamos colocar 2 botãozinhos. Deixa eu pegar aqui o botão. 2 botões. Eu uso esses botãozinhos de flores, que eu acho bem charmoso. Nós vamos usar esses 2 botãozinhos de flores. Nós vamos pregar ele aqui, ó. Essa parte aqui. Deixa eu só localizar ele aqui. Eu prego ele aqui. Pra pregar ele não tem segredo. Tudo você só tem que ter cuidado com o acabamento. Quanto menos aparecer linha, quanto menos aparecer costura, melhor é. Então, você vai pregar os botões aqui. Um desse lado. Lembrando que eu tô costurando aqui pra vocês. Então, quando vocês forem fazer, o bom é que vocês façam com mais capricho, mais tempo, mais costura. Nessa curvinha aqui também da gola, com as costas, eu vou pregar o outro botão. Você pode usar qualquer botão. Você pode usar aqueles ilhóis. Você pode usar velcro. Deixe sua imaginação dizer a vocês o que vocês podem colocar, tá certo? Não se limite ao que eu tô passando pra vocês. Eu sei que vocês são capazes de fazer lindas criações, inventar e reinventar. Pra fechar aqui, nós vamos colocar o fitilho. Nós vamos pegar o fitilho, tirar um pedacinho do fitilho, tá? Só um pedaço pequeno. E ele vai servir para amarrar aqui nas costas. Tá bom? Você passa passa pela outra florzinha. Você pode fazer até assim, ó, como eu faço. Eu amarro em uma das flores. Amarro em uma das flores e deixo a corda solta. Quando eu vou vestir a roupinha, eu passo por essa outra aqui. E aqui eu dou o laço. Esse fitilho nunca vai cair, porque ele já tá preso em um. Eu vou deixar ele quase do mesmo tamanho do outro. Tá vendo? Vou deixar ele aberto, porque daqui a pouco a gente vai vestir nossa bonequinha. A roupinha de vocês está quase pronta, a gente só precisa fazer agora o ferrão. Para fazer o ferrão, vocês vão receber o molde com o nome ferrão. Vocês vão colocar ele sobre tecido preto, tá? 2 vezes no tecido preto. Então, lembrando, eu nunca perco o pedacinho de tecido que sobrou, aquele tecido que a gente cortou em tira. Eu deixo ele reservado para mim ir usando, tá bom? Eu vou cortar ele aqui. Vou procurar o meu lápis branco, que agora o gato comeu, pra gente poder riscar esse tecido preto. 2 segundos, minha gente. Vou riscar o molde aqui, ó, gente, eu tô riscando com esse lápis branco, por isso que eu tô reforçando a cor aqui pra me enxergar, porque o tecido preto é ruimzinho de riscar. Vou riscar o molde
do ferrão no tecido duplo, com a parte principal do tecido virado pra dentro. Vou levar na máquina de costura, iniciando aqui embaixo e terminando aqui. Deixa essa parte de baixo aberta pra gente poder virar. Vou levar na máquina e vou fechar. Levei na máquina de costura, vou cortar agora o excesso de tecido, tá? Vou cortar o excesso desse tecido e vou virar esse ferrãozinho. Viro. Arrumo direitinho aqui, pra ele ficar com uma pontinha, que ele precisa ficar assim, ó, um triângulozinho. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento dentro, não é muito. Você vai colocando aos poucos pra você sentir se tá legal, tá? Não tenho nem como dizer a vocês a quantidade, mas é uma quantidade pouca, olha. Esse pouquinho que eu peguei, ele já encheu. Faço isso. Vou fechar esse ferrãozinho como se fosse um fuxico normal. O bom é que você faça isso com linha preta, tá certo? Porque quando você for pregar ali na roupa, fica mais fácil de esconder. Mas aqui, como ele é uma espécie de pelúcia, ele esconde bem a linha. Se você for fazer em outro tecido, tenta fazer esse ferrão com o feltro, com a pelúcia. Fica legal também na malha, deve ficar muito legal também, tá bom? Olha só que bacana. Agora eu pego a minha roupinha, nessa parte amarelinha onde encerrou a costura, eu vou encaixar o meu ferrãozinho e vou pregar ele aqui nessa roupa, tá certo? Se eu quiser, eu posso virar assim, ó, pode ficar até mais fácil. Eu vou virar ele aqui, ó, vou virar ele ao contrário, vou deixar o ferrãozinho aqui, vou virar aqui, aqui eu sei onde tá o ferrão, eu vou dar vários pontos pra segurar esse ferrão na roupa. E agora eu venho aqui por cima e dou pontinhos invisíveis pra prender ao redor desse ferrão, olha. Ferrão, macacão. Fazendo a volta, ferrão, macacão. É só os pontinhos pra esse ferrão ficar mais seguro ainda nessa roupa, tá certo? Ó, ferrão, macacão, e vou fazendo a volta. Fazendo a volta. Até eu prender ele totalmente no macacão. Ele tem que ficar 100% preso no macacão, tá certo? Feito isso, o ferrãozinho já tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como fica uma graça o ferrão da abelhinha. Agora o importante é que vocês prendam na parte amarela pra evitar que o ferrão suma. O ferrão tem que ficar preso na parte amarela e nós encerramos a nossa roupa. Vamos vestir a nossa abelhinha com o nosso macacãozinho. E na próxima aula nós vamos fazer a meia e os acessórios de cabelo, tá? Se der pra colocar ainda nessa aula, a gente coloca na continuação. Se não, próxima aula a meia, os lacinhos, as florzinhas de cabelo e a anteninha. Olha como fica bacana a questão do botão. Você vem aqui, ó, você passa o fitilho pela outra florzinha, pelo botão e dá um laço aqui ou um nozinho. O ferrãozinho fica aqui, ó, no bumbum dela. Olha como fica lindo. Lembrando que como você tá trabalhando com tecido amarelo, olha, você pode puxar o elásticozinho, deixa você puxar ele. Como você tá trabalhando com um tecido amarelo e preto, ele fica cheio de pelinho. Mas é só você sair batendo assim, ó, ele sai todinho o pelo. E ela já está aqui, ó, uma gracinha. Só precisando da meia e dos acessórios de cabelo. Daqui a pouquinho a gente volta com o restante da aula.